Então, como avaliar a depressão? Como estadiar a depressão, né? Que é basicamente, né, classificá-la em leve, moderada ou grave, né? Então, se você tem apenas 3 sintomas, dos quais um obrigatoriamente é o rebaixamento do humor, né? Então, você tem uma depressão leve. Né? Então, por exemplo, rebaixamento do humor, perda da libido, insônia. Depressão leve, não tem mais outras coisas. Se você tem entre 3 e 5 sintomas, né, você tem uma depressão moderada. Né? E se você tem 5 ou mais sintomas, ou se você tem, né, os chamados sintomas de gravidade, que eu falei agora há pouco, né, que seriam o quê? Abandono da atividade principal. Então, aquela pessoa que era louca pelo trabalho, um dado dia, simplesmente não pisa lá. E não avisa nada a ninguém, fica em casa. Pode ser depressão. Aquela mãe que cuidava muito dos filhos, né? Não é só o trabalho fora de casa, o trabalho em casa. A atividade principal da pessoa, seja o trabalho, o estudo, o cuidado com os filhos, não importa. A pessoa abandona a atividade principal, né? Outro critério de gravidade importante é a tentativa de suicídio, né? Por si só, quem tentou se matar, geralmente 95% tem uma depressão grave, né? Claro, tem os outros casos, mas a grande maioria tem uma depressão grave. E por fim, os sintomas psicóticos. Rapidamente, sintomas psicóticos seria assim, a perda da ideia de realidade. A pessoa fala assim, olha, eu tenho certeza que eu estou com câncer. Aí você fala assim, mas seu Antônio, o senhor não está com câncer. Não tem nenhum diagnóstico, nenhuma comprovação que o senhor esteja com câncer. E aí ele fala, eu sei que eu estou com câncer. Vai ter paciente pior, vai ter paciente que fala assim, doutor, eu sinto tanta ardência no estômago que eu tenho certeza que tem uma cobra me mordendo por dentro do meu estômago. Então essa pessoa, ela começou a perder o limite da realidade. Claro, isso pode ser só uma fantasia. Para ser sintoma psicótico, isso tem que ter uma intensidade delirante. A pessoa tem que acreditar realmente nisso, né? Dizer isso de forma muito intensa, muito firme, né? Quanto ao diagnóstico diferencial, é importante a gente diferenciar a depressão da chamada tristeza comum, ou seja, a depressão é uma tristeza que ela é ou inexplicável, ou, ainda que seja explicável, ela é incompatível com a realidade que o paciente vive. Né? É exagerada. Né? Depressão versus luto. Né? O luto, a pessoa fica triste, mas ela não tem baixa autoestima, ela não se sente culpada, ela não tem ruminação obsessiva. Né? Então, uma boa forma de avaliar o luto é comparar, por exemplo, seu Francisco tem 10 filhos, né? 9, depois da morte dele, estão tristes, mas estão tocando sua vida. Um deles, 3 meses depois, continua sem sair de casa, chorando, achando que poderia ter evitado a morte do pai por A mais B. Né? Então esse talvez tenha mais chance de ter depressão. Né? Depressão versus ansiedade. Já já a gente fala sobre isso. Depressão versus ansiedade. Parece besteira. Nossa, depressão e ansiedade tão diferentes. Mas, na verdade, muitos sintomas se entrecruzam, né? São compartilhados entre os dois transtornos. Então, eu sempre digo que a gente tem que ver o que é que está mais preponderante, o que é que está causando mais sofrimento. Tem aquele paciente, claramente, que vai estar com tristeza, choro, ideação suicida, desânimo, isolamento social. Embora ele também possa ter, né, taquicardia, falta de ar, dores sem explicação fisiológica, né? Mas essa pessoa está claramente deprimida. E tem aquela pessoa que, embora possa também ter um pouco de desânimo ou perda do prazer, ela está muito mais incomodada pela angústia quanto ao futuro, né? Pela tensão muscular, pela preocupação com compromissos, pelo sono entrecortado, pela angústia, pelo
coração disparado. Então você vê que a ansiedade nesses casos é predominante, né? Isso é uma diferenciação importante também, né? Depressão versus personalidade. Bem, nesse quesito é importante a gente falar, eu sempre digo isso, né? A depressão como um transtorno, né? A gente não usa o termo doença, mas o termo transtorno. Mas assim como uma doença, um transtorno seria alguma coisa que incide, que acontece na vida de uma pessoa. Ao passo que a personalidade é alguma coisa que já estava ali meio que desde sempre, né? Então, assim, vai ter aquela pessoa que todo mundo vai dizer assim, olha, ele meio que sempre foi do contra, ele sempre foi triste, ele sempre foi taciturno, ele sempre foi pessimista, né? Então é muito importante. Assim, nada impede que uma pessoa com essa personalidade também fique deprimido. Mas a depressão, ela claramente é uma alteração no curso de vida da pessoa. A pessoa era de um jeito e ela passa semanas a meses diferente, né? Então é importante para a gente não pegar toda pessoa que tem uma personalidade um pouco mais disfórica, né, e encaminhar para tomar remédio, né? Claro que essas pessoas, se elas desejarem, podem procurar ajuda adequada, né? Mas aí já é uma outra questão para especialista, não vem ao caso aqui para a atenção básica. Por fim, depressão versus bipolaridade, né? É muito importante a gente perguntar durante o exame, né, durante a avaliação do paciente, coleta da história e o exame, a gente perguntar, olha, o senhor sempre tem fases de tristeza, desânimo, choro, ou essas fases às vezes se alternam com fases de teimosia, insônia, gastar muito dinheiro, querer viajar muito, querer namorar muito, né? Ficar muito impulsivo, fazendo coisas sem pensar. E é importante não só perguntar ao paciente, como perguntar também aos familiares, né? Porque se o paciente tiver um episódio que seja, eu repito, a pessoa pode ter 15 episódios depressivos. Se ela tiver um episódio maníaco ou eufórico que seja, ela é bipolar e isso muda todo o diagnóstico, todo o tratamento, todo o manejo. Daqui a pouco a gente volta. Então, no matriciamento, qual é a ideia, né? É que a equipe de saúde da família consiga avaliar, abordar e conduzir os casos leves e moderados, sendo que, claro, tendo a cooperação da equipe especializada, a equipe do CAPS, e os casos graves ou aqueles casos delicados, especiais, né? Esses sim devem ser encaminhados ao CAPS. Tratamento não farmacológico. Então, existe muita coisa que a gente pode fazer, né, por uma pessoa com depressão, né, que não seja apenas o remédio, né? Então, psicoeducação com o paciente, né? Então, é muito importante explicar ao paciente, né, que depressão não é um erro de caráter, que depressão realmente é um transtorno, né? Ouvir o paciente, né? É importante falar para ele sobre os inconvenientes, né, do tratamento, né? Então tem uma série de coisas que você pode orientar, discutir com o paciente mesmo sobre o que é depressão, mostrar que isso acontece com muitas pessoas, que ele não é o único no mundo sentindo depressão, né? Psicoeducação com a família, mesma coisa. Explicar para a família o que é depressão, explicar que aquilo não é uma mania, não é o parente dele está se fazendo, né? Que aquilo é realmente um problema que ocorre nas pessoas e que causa muito sofrimento, né? Atividade física estruturada, né? Há muitos estudos sobre isso e se a pessoa se dispuser a fazer 3 períodos semanais de 40 minutos, né, e ela for fazendo isso regularmente, isso pode ser o próprio remédio, ou seja, nos casos leves e moderados, pode ser nem necessário tomar fármacos, né, tomar antidepressivos. Se a pessoa se engajar na atividade física regular, né, bem orientada, pode ser que isso já resolva o problema, né? Não parar as atividades que davam prazer. Então, dentro do possível, né? Olha, o Carlinhos
gostava de jogar bola, né? E agora ele parou. Vamos ver aí, vamos ver com a galera, né, da turma aí do time dele, da pelada, não sei como é que as pessoas chamam, né? A turma do futebol, né? Vamos tentar marcar de novo para ele ir num jogo desse, né? Então, sei lá, a dona Antônia costurava muito e parou de costurar, e ela gostava de costurar, ela gostava de mostrar, olha a calcinha que eu fiz, olha a blusinha que eu fiz, né? Então, incentivar, né, a dona Antônia a voltar a fazer isso, né? Claro, uma coisa sempre muito calculada, não é para abarrotar a pessoa de trabalho, não, aos poucos, né? Reativar as redes sociais reais na medida do possível. E aqui rede social, gente, não é reativar o Facebook, não. Rede social aqui é a rede de amigos, de parentes, de familiares, do trabalho, né? Para que as pessoas, particularmente aquelas pessoas que conseguem ouvir e ajudar sem julgar a pessoa, né? Então, isso é muito importante, né? Identificar, né, as ideias de autoagressão, né, e suicídio, e promover o recebimento de ajuda. Então eu sempre, né, pergunto, assim, não é problema nenhum, tem esse mito, né, eu posso perguntar sobre suicídio? Eu sempre pergunto, é importante perguntar durante a entrevista. O senhor pensa em se matar? Tem fantasia sobre a morte? Ou queria que Deus te levasse, etc e tal? E aí, né, você vai prometer que a pessoa, você vai, aliás, fazer que a pessoa prometa para você não ficar sozinha, se ela tiver esses pensamentos, né? E que quando ela sentir que esses pensamentos estão chegando, ela vai procurar ajuda. Mas talvez a regra mais importante seja não ficar sozinho. Já já a gente continua.